Boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus e a minha família por sempre estarem ao meu lado em todas as etapas e dificuldades enfrentadas, me ajudando a superar cada uma delas. Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Letícia, sou estudante de enfermagem da Faculdade Pitágoras de Londrina e vou estar apresentando meu trabalho de conclusão de curso, no que o tema se trata da auditoria em enfermagem, assistência e faturamento. Vou explicar um pouco o que seria a auditoria em enfermagem. A auditoria em enfermagem é uma área relativamente nova, onde se objetiva a análise e avaliação da prestação de serviços ao paciente, e também busca diminuir despesas, no que seria o controle de custos financeiros. A problemática encontrada seria os erros ou inconsistências que ocorrem que comprometem a qualidade da assistência. A justificativa para o tema abordado é que a auditoria em enfermagem tem sua relevância, pois ela pode atribuir mais segurança e excelência à qualidade dos serviços prestados ao paciente. Assim, o cuidado seria de forma digna e humanizada. O objetivo é demonstrar o impacto da inserção da auditoria bem aplicada nas instituições de saúde, tanto na área administrativa e assistencial. Sobre as competências do enfermeiro auditor. Bem, primeiro, como se iniciou? A área de auditoria teve seu início na década de 90, com a criação da Lei 8689, a SNA, Sistema Nacional de Auditoria, o que estabelece as competências de fiscalização e controles financeiros nas ações de serviço de saúde. De acordo com o Sistema Único de Saúde, o SUS, a auditoria ela é dividida em algumas fases, sendo a primeira a analítica, no qual se faz um planejamento com base na coleta de dados. A segunda seria a operativa ou in loco, no qual seria a visita do enfermeiro auditor ao paciente hospitalizado, onde vai observar e avaliar o tratamento como um todo. A última seria a fase do relatório final, que o profissional auditor, diante de todos os dados coletados e analisados, realiza um planejamento e julgamento profissional para que assim possa otimizar a assistência. A seguir, são algumas ferramentas que o enfermeiro auditor deve conhecer e saber utilizá-las, para realizar o seu trabalho, segundo a autora Mota, de 2013. Algumas dessas ferramentas do enfermeiro auditor, então, que são os contratos e tabelas hospitalares, no qual constam informações muito importantes entre a negociação entre planos de saúde e instituições de saúde, os protocolos, no qual auxiliam na tomada de decisão, a revista Simpro, que contém os preços de materiais e medicamentos hospitalares, e eles são atualizados trimensalmente. A revista Brasíndice, que também é referente a preços de materiais e medicamentos, só que essa é atualizada quinzenalmente. A tabela AMB, que é a tabela de Associação Médica Brasileira, que estabelece valores para todos os procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, de todas as especialidades. A resolução do COFEN, de número 266, de 2001, que estabelece as competências do enfermeiro auditor. A tabela CBHPM, que é a tabela de classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, que dispõe os valores de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos de forma hierarquizada, ou seja, por complexidade, o qual supre de forma justa as cobranças hospitalares. E a tabela própria, qual alguns planos de saúde a utilizam, e se dá por meio de contrato entre as partes. A auditoria ela pode ser tanto em ambiente hospitalar e em ambiente de planos de saúde. A auditoria em planos de saúde ela visa principalmente a análise de prontuários, mas com um foco em contas hospitalares.
Já a auditoria em hospitais, ela também realiza a análise de prontuário, mas, porém, com objetivo na otimização do cuidado prestado ao paciente. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância da auditoria para a melhoria da qualidade da assistência. Bom, em relação à equipe multiprofissional da saúde, o enfermeiro auditor, ele tem que sempre estar atento às suas necessidades e carências, para que assim consiga realizar um bom planejamento, o qual irá supri-las. Já os registros de enfermagem, eles são muito importantes para o trabalho do auditor. Ele é o meio mais utilizado para a avaliação da assistência. Por esse motivo, todos os profissionais, da saúde devem conhecer a respeito de como um prontuário tem que ser apresentado, o qual estará disposto na Resolução 272 de 2002 do Conselho Federal de Enfermagem. Todos esses pontos têm como objetivo o aperfeiçoamento dos processos da instituição de saúde. A auditoria hospitalar, ela pode ser revisada em 3 níveis, sendo a primeira a forma prévia, que são todos os procedimentos realizados antes da internação do paciente, sendo eles como, por exemplo, liberações de guias ou perícias médicas. A segunda, que é a forma concorrente ou concomitante, que seria a avaliação do paciente durante a sua internação. Já ao nível posterior ou retrospectiva, se trata da análise do prontuário, onde o paciente já obteve a alta hospitalar. Agora eu vou falar um pouco dos principais erros que levam às glosas hospitalares. Primeiramente, as glosas hospitalares, elas são não pagamento total ou parcial de qualquer item ou serviço realizado ao paciente durante o seu atendimento. E a auditoria de custos é a que vai realizar o controle e análise de todas ou qualquer despesas e lucros. Referente às glosas hospitalares, elas podem ser apresentadas de 2 tipos. Uma delas é administrativa, no qual tem relação com contratos entre operadoras e hospitais, que são todos os processos burocráticos e legais. Já as glosas técnicas, elas são referentes aos prontuários. Se trata dos registros e de sua apresentação, de como ela deve se apresentar, de forma correta, coerente, compreensível, e demonstra o que foi feito de cuidados ao paciente no atendimento em questão. A seguir são algumas glosas que ocorrem com mais frequência, segundo os autores Silva e Schutz de 2020. Primeiro temos a cobrança em excesso, que seria mais comumente sobre os materiais e medicamentos, onde se cobra uma quantidade superior ao que seria realmente utilizado. Um segundo seria as cobranças indevidas. Um exemplo são as ausências de laudo para a justificativa da cobrança. Em terceiro, temos a diferença de valor, no qual seria uma glosa administrativa, onde o faturamento não tem informação sobre os valores acordados. Já o item não evoluído, não checados ou não prescritos, esses sim se enquadram em glosas técnicas, onde os registros do paciente se encontram incompletos. Já a glosa que não consta em contrato, este também seria uma glosa administrativa, onde o faturamento e o auditor não se atentaram ou não tinham conhecimento que um item utilizado e cobrado não seria remunerado. Vou explicar um pouco sobre o processo de recurso de glosa. O recurso de glosa, então, é uma forma onde se pode recuperar o item glosado, ou seja, não pago. Se realiza por uma análise do que foi glosado, verificando se realmente a glosa foi correta.
o qual avalia se o item realmente não foi utilizado no atendimento ao paciente. E após essa apuração, caso a glosa se caracterize incorreta, se reúnem justificativas e provas para que conseguir restituir o valor rejeitado. Minhas considerações finais. A auditoria em enfermagem se dá por um processo pedagógico, onde se almeja a qualidade da assistência. Para esse fim, se busca recursos para capacitação e aprimoramento dos colaboradores de saúde. A auditoria também ela busca beneficiar todos os envolvidos, como os hospitais, operadoras de planos de saúde e principalmente o paciente e cliente, com um atendimento em excelência e que seja satisfatório. Para concluir, a enfermagem tem uma grande amplitude, onde vai além do cuidado ao paciente, no qual abrange a área de gestão administrativa, baseando seus serviços sempre na otimização de um todo. Bom, essas são as minhas principais referências utilizadas no meu trabalho de conclusão de curso. As demais serão encontradas no meu trabalho manuscrito. Então, para finalizar, gostaria de agradecer a todos. Uma boa tarde. Muito obrigada.